Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um seminário do GEDOP, Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aqui da Unesp de Guaratinguetá. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Valério Carruba, né? O professor Valério, que é o professor aqui do Departamento de Matemática, pesquisador PQ, né? Aqui, um pesquisador bastante experiente do nosso grupo. O Valério desenvolve pesquisa na área de dinâmica de asteroides, né? E mais recentemente vem trabalhando com o uso de machine learning em astronomia dinâmica. O professor Valério foi o editor, inclusive, do livro Machine Learning for Small Bodies in the Solar System. E em 2023 ele recebeu um prêmio por métodos computacionais inovadores em Roma, na Itália, né? E hoje ele veio falar para a gente um pouco sobre os asteroides coorbitais de Vênus e os riscos desses corpos para a Terra. Por favor, Valério. Muito obrigado, Rosana. Obrigado a todos por enfrentar a chuva e estar aqui nesses dias não tão ensolarados. Então, eu vou falar de uma coisa do que me estou ocupando a partir de um ano e foi um pouco por acaso. A gente não estava planejando estudar asteroides de Vênus. Queria enfatizar que isso não é um trabalho que eu fiz sozinho, realmente é um trabalho do nosso grupo e de outras pessoas externas. Queria enfatizar a colaboração do Rafael Sfair para a parte observacional, da mesma Rosana pela parte de estudo de missões espaciais, a Otton, Daniela e Sara Di Russa, que nos ajudaram muito com a parte de entender a dinâmica de orbitais de planetas terrestres, que não é tão fácil assim como vocês vão ver daqui a pouco. E os pessoais do Grupo MASB, Savoan, Gabriel Caritar, Rita Castro Domingo, que nos ajudaram com a parte de simulações numéricas e análise de dados. Então, realmente, isso foi um trabalho bastante empenhativo. Então, para as pessoas que não têm familiaridade com problemas tais, então, que cosa é o circular escrito de Brody problem? O problema circular escrito de Brody é um problema onde você tem duas massas, uma massa principal, uma massa secundária, e uma terceira massa, um terceiro objeto que é uma partícula sem massa. Então, usualmente você tem esses objetos num plano, tudo descrito no mesmo plano, e você tem que encontrar, descrever o movimento encontrando pontos de equilíbrio. Então, se vocês já trabalharam com isso, provavelmente já sabem que existem 5 pontos de equilíbrio que são chamados 5 pontos lagrangianos, o L1, o L2 e o L3, que são alinhados com as duas massas principais. Então, o L1 está entre a massa principal e a massa secundária, o L2 está do outro lado, então seria do outro lado da Terra com respeito ao Sol nesse sistema, o L3 seria o ponto oposto com respeito à Terra no sistema Terra-Sol, e depois você teria os pontos L4 e L5, que são chamados também de pontos triangulares, porque eles formam dois triângulos equiláteros com a posição do Sol e da Terra. Então, esses são pontos de equilíbrio. Você pode também saber, se fiz curso de dinâmica, que o L1, L2 e L3 são pontos instáveis, enquanto L4 e L5 são pontos de equilíbrio, onde é possível ter órbitas estáveis. Ok? Em particular, se vocês fizeram cursos básicos que eu tinha feito quando comecei a estudar asteroides de Vênus, vocês sabem que você tem dois tipos de órbitas fundamentais do problema circular escrito de 3 corpos. As órbitas girinos, que são essas órbitas no sistema girante, onde a Terra é fixa, que são órbitas de oscilações em volta do ponto L4 e L5, são chamadas de tadpole em inglês, e TL4 e TL5 de maneira mais concisa. E depois vocês têm essa órbita que são chamadas de ferraduras em português, ou horseshoe em inglês, que essencialmente dá como uma volta geral em voltas da órbita da Terra sem cruzar a órbita da Terra. Então, isso é o que eu sabia quando comecei a trabalhar com asteroides de Vênus. E não sei se vocês já ouviram a piada sobre um matemático, um engenheiro, um físico que vê uma vaca. E dependendo de quem você perguntar, usualmente é o físico, vamos imaginar uma vaca esférica. Mais ou menos, o problema circular de 3 corpos para planar não se aplica para nenhum dos asteroides de Vênus, porque não existe nenhum asteroide orbitais em órbita circular e plana. Então, é importante, é uma base, mas a dinâmica é um pouco mais complicada. Então, vamos ver que coisa acontece. O modelo que a gente usa desde 1999 é o modelo INAMUMI,
e tem trabalhos também numéricos de Cristo et al. De 2000. Isso se aplica para a dinâmica orbital a qualquer excentricidade de inclinação. Então, que cosa tem de diferente? Primeiro, ainda existem órbitas girino e órbita ferradura, só que os pontos de equilíbrio não são mais triangulares, não são mais um triângulo quadrado. Se você ver, em função da excentricidade, os pontos Tl4 e Tl5 começam a se mexer um pouco. Então, vocês não encontram mais Tl4 e Tl5 em volta de 300 graus, 60 graus, mas depende da excentricidade. A primeira vez que a gente viu isso, estava achando que o gráfico estava errado. Então, não está errado, isso é uma característica destes modelos de alta excentricidade. Outra coisa bastante interessante, para mim, pelo menos foi quando comecei a trabalhar com isso, foi o fatto che esiste un nuovo punto di equilibrio che si forma in zero. Questo sono chiamato di orbita retrograde satellite, satélite retrógrado. Essas são órbitas que vão em volta do ponto zero e só aparecem por excentricidade um pouco maiores. Vamos lá. Então, esses são gráficos que mostram linhas equipotencial de ecoenergia da Hamiltoniana. Então, esse é um modelo baseado, um modelo semi-analítico desenvolvido pelo Gallardo e adattado pelo estudante dele, o Pan, este ano, Pan e Gallardo, para descrever dinâmicas de orbitais, mas não somente de orbitais. Então, vocês veem que aqui tem os dois pontos de equilíbrios, L4 e L5. Este aqui é um dos pontos pretos que vocês estão vendo, é um asteroide real que está fazendo suas órbitas em voltas do ponto L4. Então, por que não segue somente uma linha de energia? Porque o modelo é instantâneo. Esta é uma órbita que é uma simulação que durou 1000 anos. Durante 1000 anos, a órbita é adiabática, ou seja, mantém a energia, mas depois de 1000 anos começam a ter outros efeitos que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas ainda assim, apesar de ser um modelo instantâneo, vocês estão vendo que eles seguem a órbita Tapol-Girino por um período bastante longo. Aqui temos um asteroide que está na órbita retrograde satellite. Aqui vocês estão vendo que se chama de barreira de energia. Isso separa diferentes zonas do espaço de fase. Então, esse é um satélite que está oscilando em volta do zero. Chama retrograde satellite porque usualmente ele oscila em volta em sentido contrário à órbita do planeta. Então, temos os Tadpole, temos os retrograde satellites. Nos asteroides orbitais de Vênus não temos ferraduras, não são observadas. Não temos, pelo menos naquele que a gente conhece por enquanto, não temos isso. Mas em compensação começamos a ter outros tipos de órbita que são que se chamam órbita compostas. Você tem órbita que são composições de retrograde satellite e ferradura. Então aqui eles começam como retrograde satellite, depois passa pela barreira, faz sua órbita de ferraduras e depois volta a fazer uma órbita de retrograde satellite. Essas são órbitas que são observadas somente a alta excentricidade. Então não é um tipo de órbita que você comumente vê para baixa excentricidade. Isso não é o único tipo de órbita composta. Você pode ter uma órbita composta entre girino e retrograde satellite. Isso é chamado TRS, Tadpole mais retrograde satellite. Então, a mesma coisa, começa como um tadpole, vai num retrograde satellite, depois volta. Então, tem uma dinâmica bastante rica, com configurações bastante elaboradas, quando você vai para alta excentricidade e alta inclinações. Ok? Então, até o ano passado, essencialmente em 2024, a gente conhecia 5 ou até 10 asteroides orbitais de Vênus. Então, no ano passado, totalmente por acaso, a gente não estava procurando isso, estava fazendo um trabalho com outras coisas, a gente identificou 10 asteroides que são em configurações orbitais de Vênus. Então, com estes números, a gente agora conhece 20 asteroides orbitais de Vênus, o que significa que não é mais uma curiosidade dinâmica. Quando a gente, tipo 5 anos atrás, a gente conhecia 5. Eram, bonitinhos, existem, mas tudo bem. Agora a gente sabe que pode existir uma população bastante grande de asteroides orbitais de Vênus, não são somente alguns casos isolados. Temos na órbita atual, e vamos ver que atual significa essencialmente em tempo escala de 100 anos ou mais, existem 3 asteroides no Tl4, 2 no Tl5, 6 retrograde satellite, 7 in órbita composta HRS e 2 com órbita composta Tadpole-RS. Então, isso é o que a gente tem agora. Agora significa maio de 2025, porque foi a última vez que vi isso.
Então, para aumentar o nível de complicação, não é que você fica em uma órbita e fica bonitinho lá para sempre. Não. Você pode fazer transições de uma configuração para outra. Então, vocês estão vendo um objeto que está inizialmente in un'orbita TL4, oscilla in volta do punto di equilibrio, che non è esattamente 60 gradi per ragioni che mostriamo, ma depois de 1100 anos, ele sai, va para un'orbita di circolação. Depois va para un'orbita HRS, mais un'orbita di circolação, depois va para un'orbita di retro del satellite. Questo è chiamato o che noi chiamiamo di ciclo orbital. Essenzialmente, nenhum desses objetos que estão em Vênus é estável por muito tempo. Mas eles fazem esta dança entre uma configuração e outras por tempo escalas que a cada órbita, mas que a gente tentou estimar com métodos numéricos novos este ano. Então, como é que a gente pode fazer isso? E quais são os desafios para fazer isso? Quando a gente estuda orbitais de Terra, de Marte, eles são muito mais fáceis de ser observados. Por quê? Porque no maior tempo estão na direção oposta com respeito ao Sol. Então você consegue observar eles por tempos mais prolongados. Como vamos ver no final desta palestra, os orbitais de Vênus são muito mais difíceis de ser observados. Eles ficam muito mais próximos do Sol. Quando você consegue observar eles em telescópios como o LSST, você consegue fazer isso por períodos tipo de 2 semanas, se dar certo. Isso 2 semanas, essencialmente, é o período máximo que você consegue ver algum desses objetos. O que significa que muitos desses asteroides que a gente conhece foram observados por 14 dias, depois nunca mais. Então a órbita dele é muito pouco conhecida. Tem uma que se chama Orbital Condition Code, que diz qual é a qualidade da órbita. Uma órbita bem conhecida tem Orbital Condition Code 0. Um asteroide que tem uma órbita pouco conhecida tem Orbital Condition de 6 ou mais, até 8 ou 9. E muitos desses orbitais de Vênus têm Orbital Condition Code de tipo 8, 9, valores muito altos. Então, se vê que são conhecidos com bastante incerteza. Os erros sobre os elementos orbitais é bastante grande. Isto afeta a maneira como a órbita dele é propagada no tempo, porque a gente vai ter que considerar o erro sobre cada dos elementos orbitais. Então, para fazer isso, o que fazemos? Pegamos elementos orbitais e o erro sobre cada um deles e geramos um set de 3 elementos, 3 valores para cada elemento. Semelhança maior, mais ou menos zero, excentricidade mais ou menos zero, etc. Então, isso dá 729 combinações possíveis de elementos orbitais. Isso forma uma nuvem de clones que podem se espalhar no espaço de fase e podem ser integrados. Então, quanto tempo eles ficam nesta dança orbital, esses objetos? Depende muito de cada asteroide, mas a não ser que você queira ver diagramas de argumento ressonante de 729 asteroides para cada um deles, seria melhor introduzir um método um pouco mais automatizado. Então, para fazer isso, a gente introduz dois métodos. Um é baseado sobre os argumentos de ressonância filtrado. Ou seja, a gente passa um filtro que deixa só passar as frequências de curto período. É um passo baixo. E elimina todas as frequências de alto período. Então, se vocês verem aqui, este é um objeto que começa em Tele4, depois vai ter alguma circulação por muito tempo, depois passa por Tele5, retrogressado e assim por diante. Então, se você fazer o elemento filtrados, todas as vezes que passa para episódio de circulação, você vai ter uma reta, essencialmente, porque está fazendo uma espécie de média sobre o período inteiro, que significa que vai ser por zero. Então, o que a gente fez foi fazer esses elementos filtrados para todos os clones dos vários asteroides e ver quando é que eles ficam em zero por um período maior que 3.000 anos, que é mais ou menos 3 vezes o tempo de onde cada um dos objetos pode ficar em configuração adiabática. Se esta condição é mantida, então a gente diz que isto terminou o ciclo orbital. Não é toda a história, a gente vai falar de alguma surpresa que a gente tem, mas antes de falar isso, não é bom ter um método único, então a gente usou também um método baseado sobre encontros próximos com Vênus. Enquanto o asteroide for em configuração orbital, ele não vai se aproximar de Vênus, ele é protegido pela dinâmica. Mas assim que sair, eles podem fazer encontros próximos com Vênus. Então, o que a gente fez
Para a nuvem de clones, analisamos quando a séries temporais de números de encontros com Vênus começa a ficar estacionária, ou seja, começa a ficar mais ou menos planas. Dá para fazer teste estatístico para ver quanto a série estacionária, e quando isso acontece, isso também é uma estimativa do ciclo orbital. Por exemplo, aqui a gente deveria encontrar um ciclo orbital de 13 mil anos, mais ou menos. Então, temos dois métodos separados, que são basados sobre duas ferramentas diferentes, para encontrar os ciclos orbitais. E, usualmente, o que vimos é que eles são em bom concordâncias. O que a gente encontra é que, para todos os asteroides conhecidos até agora, os 20, eles passam mais ou menos 12 mil anos, mais ou menos 6 mil anos nesses ciclos. O que significa que eles fazem sua dancinha, vão de uma configuração para outra, depois vão para a órbita de circulação, ou seja, saem da configuração orbital. A gente testou para ver se efeitos não gravitacionais têm um efeito sobre essa dinâmica, mas tem alguma indicação que poderia acelerar um pouco o ciclo, mas sobre esse tempo escala não tem muita diferença estatística, não tem uma diferença estatisticamente significativa entre a estimativa de ciclos orbitais determinados com dinâmica conservativa e dinâmica com o efeito Yarkovsky, que seria o efeito de remissão da luz dos asteroides. Então, a princípio, sobre esse tempo escala, simulações conservativas são suficientes. O que é interessante, pelo menos para nós, foi ver que existem aqueles asteroides que são chamados de dormente, dormant configuration ou sleeping configuration. O que acontece? Eles podem entrar em um ciclo orbital, ficam nesse ciclo por o tempo deles, 12 mil mais ou menos 6 mil, saem, mas depois, algumas dezenas de milhares de anos, eles podem voltar a ser orbitais. Então, eles podem ficar em configuração circular por algumas milhares de anos. O que significa que existem objetos que hoje não são ressonantes, que podem virar a ser ressonantes, isso somente pelo fato de como muda a configuração orbital de Vênus e de como muda o potencial associado com o movimento orbital de Vênus. Outra coisa que motivou o trabalho principal disso foi os estudos dos encontros próximos com a Terra. A gente estudou os encontros próximos com Vênus, mas o que é mais interessante para nós, porque moramos aqui, não em Vênus, é saber se esses objetos podem cair na nossa cabeça. E o problema é que alguns deles podem, na verdade. Então, este é um estudo que mostra as frequências de encontros próximos e a distância mínima orbital intersection distance com a Terra. Então, para ter um asteroide que se chama Potentially Hazardous Asteroids, um asteroide potencialmente perigoso, tem que ter duas características. Tem que ter um tamanho maior que 300 metros, ou seja, uma magnitude absoluta menor que 22, e tem que se aproximar menos que 0,005 unidade astronômica da Terra. Então, a maioria deles faz isso, dos asteroides que conhecemos, faz isso sem problema. Se existem pelo menos 6 desses objetos que têm clones que chegam até 0,00055 por 10 a menos 4 unidade astronômica. Quando um asteroide chega tão próximo, é extremamente raro que não tenha colisões. A gente fez um levantamento das últimas colisões, das distâncias. Pode ter efeitos onde o asteroide vai dar uma raspada na atmosfera e cai, mas quando começa a chegar tão próximo, essencialmente a maioria desses objetos cai na nossa cabeça. Então existem pelo menos 6 objetos, 3 dos quais têm magnitude absoluta menor que 22, que poderiam ser perigosos, não agora, mas em tempo escalas de 10 mil anos ou mais. O que significa que existe um mecanismo que deixa esses objetos orbitais perigosos para a Terra, o que deveria ser um pouco preocupante para nós. Então, existem esses 3 objetos. Se vocês não estiverem muito afim de dinâmica, estiver dormindo até agora, a gente criou um joguinho para ver que coisa causaria a colisão de um desses asteroides na Terra. Este é um asteroide que cai na Avenida Paulista. Então, aqui era a Avenida Paulista. Um cratera de 4 km de tamanho, causado por um asteroide que tem um tamanho de 300 metros. Então,
e una densidade nem muito alta, 1200 kg por metro cubo, que seria um asteroide não muito denso. Existem muitos asteroides que são mais densos. Então, um asteroide de densidade razoável e um dos tamanhos dos 3 asteroides que são perigosos poderia matar 150.000 pessoas na Vila Paulista. A gente fez também simulações com asteroide que cai em Guaratinguetá, mas achavam que era macabro demais, então não quis levar para vocês. Mas se quiser se divertir, posso passar o link destes simuladores de conclusões que a Daniela entrou para nós. Então, são na escala 8 da escala de Torino, que seria quando são perigosos os asteroides. Esses são asteroides que são chamados de city killers. Eles podem potencialmente destruir uma cidade. Não vão causar um evento de extinção. Não é que cai um desses objetos e vão fazer o fim dos dinossauros, mas as pessoas que estão morando na cidade não vão ficar muito felizes, não. Então, seria bom saber se existem mais desses objetos. E qual é o problema? Por que esta palestra se chama Ameaça Invisível? Bom, se chama Ameaça Invisível porque a gente não vê todos os asteroides orbitais de Vênus. Aqui neste gráfico que vocês estão vendo, tem uma linha que se chama de 0,38 de excentricidade. Este é o pericentro do asteroide igual ao pericentro da Terra. Então, vocês estão essencialmente os objetos abaixo desta linha. As estrelas vermelhas são os asteroides orbitais que a gente conhece. Só tem um que está abaixo desta linha conhecida, de um objeto relativamente grande. Os pontos azuis são todos os asteroides que poderiam ser orbitais, ou seja, que estão na zona onde poderiam interagir com Vênus. E vocês estão vendo que realmente não tem quase nada. Tem 1, 2, 3, 4 asteroides que estão abaixo dessa linha 0,38. Então tem duas possibilidades. Os asteroides NEAS não gostam de ficar abaixo de 0,38, por alguma razão. 2, eles gostam, mas a gente não consegue ver eles. Então, para verificar se é possível, se a primeira hipótese é válida, a gente fez uma simulação com o modelo NeoMed 3, que é um modelo dinâmico de dispersão de asteroides. Ele pega os asteroides do cinturão principal, entre Marte e Júpiter, vê todos os mecanismos dinâmicos de fuga. Então, vê como eles poderiam evoluir e que tipo de população você começa a criar na região dos NEAS. Então, esses são os resultados do modelo do Nesvorny de 2024, que é um simulador de NEAS, essencialmente. Os pontos, as estrelas vermelhas são os asteroides que a gente conhece. Esta é a população que é criada pelo modelo Nesvorny. Então, não, os asteroides NEAS gostam de ficar abaixo de 0,38, até a maioria deles gostaria de ficar aqui. Então, simplesmente, eles provavelmente existem, mas a gente não consegue detectar eles, por razões que vamos explicar daqui a pouco. O que é preocupante, porque se os asteroides que a gente conhece já podem fazer esse tipo de estrago, imagina os asteroides que estão aqui, que coisa poderia acontecer com eles. A gente poderia ter um desses objetos que não vemos, que não conhecemos, que poderia chegar do nada na nossa cabeça e simplesmente quando a gente começa a ver é tarde demais. Então, como é que podemos essencialmente estimar os efeitos dessa ameaça invisível? A gente pode fazer simulações numéricas e ver onde é que ficariam esses objetos que são potencialmente perigosos. Para fazer isso, a gente usa o modelo de Pane-Gagliardo e a gente cria essas grades que, baseadas sobre o modelo deles, colocamos na região na linha onde tem Vênus, essa seria a linha de 0, depois mais ou menos um quarto da amplitude da ressonância. Por que geramos esses 36 crones? Porque depois de 150 anos, esses objetos são todos caóticos, então tem encontros próximos com vários planetas, então você perde rapidamente memórias das condições iniciais. Então você tem que criar uma nuvem de objetos, mais ou menos com um mecanismo similar do que fizemos para os clones de objetos reais. Isso foi um método que, depois de vários testes, pareceu dar resultados bastante bons. Então, cada ponto, essencialmente, em excentricidade de inclinação, são 36 asteroides. Esses são os nossos resultados principais, os resultados fundamentais deste trabalho. Então, aqui vocês estão vendo a linha 0,38. Esta é a linha que mais ou menos todos os objetos que são conhecidos estão a fazer. As zonas vermelhas são regiões que têm uma MOID, Minimum Orbital Intersection Distance,
menores, enquanto que as zonas azuis são aquelas que têm uma mínima órbita interseccionista maior. Ou seja, em termos mais simples, vermelho perigoso, azul está razoavelmente safe, como que se diz? Seguro, obrigado, deu branco. Então, onde é que ficam os asteroides verdadeiros, aqueles que a gente sabe que são potencialmente perigosos? São essas estrelas pretas aqui. Então, a gente está vendo que o que fizemos, a nossa identificação faz sentido, mais ou menos. Todos os objetos que são perigosos pelo trabalho que publicamos no começo deste ano, eles ficam em regiões de baixa moita. O problema é que não é a única região de baixa moita. A gente tem uma região aqui de baixa inclinação, que se estende até 0,26 de excentricidade. Depois, próxima desta região, é uma região possível secundária não confirmada, porque isso não bate com os dados de número de encontros, mas que poderia existir pela moita. Aqui há inclinações intermediárias. Então, existe toda uma região de asteroides venusianos, orbitais, onde a gente poderia ter colisões com a Terra, ou pelo menos encontros próximos bastante ravicinados, e a gente não vê eles, não sabe, ainda não detectamos elas. E por isso que esta palestra se chama Ameaça Invisível. Ainda não sabemos se estes objetos existem ou não. Pode ser que não existam, não é que necessariamente que precisam existir, mas nada impede que algum objeto do cinturão principal chegue nesta região e fique aqui. Não tem nenhuma razão por que isso não possa acontecer. Então, por que a gente não consegue ver isso? Porque são muito difíceis de ser observados. Essa é a parte da observacional do Dr. Sfail, do Rafael. E aqui mostramos dois resultados, duas importantes quantidades. Uma é a elevação. Como esses objetos seriam visíveis elevados com respeito ao horizonte, se observado do Observatório Vera Rubin, que está no Chile, que está começando já a observar, e incidentalmente daqui a um mês vamos ter uma celebração que vai ser as primeiras imagens geradas pelo Observatório Vera Rubin. Então, é daqui a pouco, geralmente daqui a poucas semanas. Então, aqui vocês estão vendo aquele problema que eu falei para vocês. Eles até podem ter janelas de observabilidade, mas são janelas que duram muito pouco, tipo 2 semanas, que fica acima de 20 graus, que é o mínimo limite para observar esses objetos, depois desaparecem, depois podem voltar depois, etc. O que significa que se você perder uma dessas janelas, vai ter que esperar mais vários meses para que eles voltem a ser observáveis. Aqui, em termos de magnitude, esse é um objeto real. Essa é uma partícula fictícia. Esqueci de dizer que os pontos vermelhos eram partículas fictícias, mas aqui se colocamos uma partícula com 22, que é o limite para ser perigosas, tem muitos períodos onde simplesmente nem o Vera Rubin consegue observar, porque está acima da magnitude limite, que seria este traço vermelho. O que significa que elas têm janela de observabilidade e magnitude e elevação. Que batem entre eles, às vezes não batem. Então, realmente, o Vera Rubin vai conseguir descobrir algum desses objetos, mas estamos no limite da capacidade do observatório de detectar esses objetos. Então, não vai ser um trabalho tão fácil assim. E, se a gente pegar, acho que pode ser útil voltar. Então, aqui vocês estão vendo que a gente criou essa zona tratejada para delimitar a região potencialmente perigosas, não? Então, se a gente pegar essa região tratejada e fazer uma média das frações de observabilidade, quanto tempo você consegue observar com respeito ao tempo total nos próximos 10 anos, você vai ver que tem essa configuração. Essencialmente, nos próximos 10 anos, o telescópio vai conseguir uma fração de observabilidade desses objetos da ordem de 10% do tempo total. Então, ele vai conseguir detectar esse objeto mais ou menos por 10% do tempo. Não tem uma tendência na inclinação. A inclinação não afeta muito. Então, se você estiver a baixa inclinação ou alta inclinação, mais ou menos não vai afetar muito o resultado. Mas o que afeta bastante é a excentricidade. Vocês estão vendo que esta curva, que é o fit dos valores, é um valor menor para baixa excentricidade e um valor maior para alta excentricidade. Isto confirma os bias, o discurso sobre o bias, o viés observacional que a gente fez
antes. É muito mais fácil observar de um telescópio terrestre objeto de alta excentricidade que um objeto de baixa excentricidade. Então, realmente, o telescópio Vera Rubin vai ajudar, mas não vai ser um telescópio mágico que resolve todos os problemas. Alguns desses objetos podem passar despercebidos. E pessoas que trabalham nessa observação, eles são pessoas bastante inteligentes, eles sabem disso. Então, eles fizeram um programa especial que se chama Near Sun Twilight New Microsurvey. Eles vão dedicar pelo menos 3% do tempo para observar configurações próximas do Sol, no pôr do Sol e antes do nascer do Sol, exatamente para detectar esses objetos que são mais difíceis de ser observados e que ficam mais próximo do Sol. Então, isso é o resultado de uma simulação dos asteroides que devem ser descobertos pelo programa normal, que é em azul, e o programa de microsurvey do ANEO, que seria esta região em laranja. Então, eles vão conseguir aumentar os números de descoberta por meio desse programa especial, mas, mais uma vez, realmente estamos forçando os limites. Não vão conseguir descobrir todos os objetos possíveis. Essa é uma limitação de fazer essas observações da Terra. A gente está observando na direção do Sol. Mas imagine que, em vez de observar a Terra, você ficasse, não na superfície de Vênus, obviamente, não sobreviveria muito tempo lá a 700 graus Kelvin, com atmosferas de atmosferas, uma pressão de 100 atmosferas, o telescópio morreria depois de alguns segundos. Mas se você colocasse um telescópio em órbita em volta de Vênus, que coisa você teria? Bom, você estaria observando os objetos, os asteroides para fora, não na direção do Sol. Isso ajuda enormemente, porque vocês estão vendo que esses objetos, os reais e os fictícios, começam a ter uma observabilidade bem maior. Eles começam a ficar, a janela de observabilidade fica bem maior de Vênus. E até em termos de magnitude, você conseguiria observar os objetos com magnitude 22 bem mais facilmente. Então, colocar um telescópio em volta de Vênus seria uma boa estratégia. E obviamente, não precisavam de nós para pensar nisso. Os pessoal da NASA e da ESA e da Agência Espacial Chinesa já pensou. E existem várias propostas de missões, eu vou falar das duas principais aqui. Temos missões que são baseadas sobre um single telescópio. Estes são telescópios que somente são colocados em órbita halo em volta do ponto lagrangiano L1 e L2, ou da Terra ou de Vênus. E depois tem espaciais com... Aqui você tem um telescópio principal, uma nave mãe, e depois tem uma série de telescópios secundários que podem ser colocados em volta da órbita de Vênus. Então, o principal entre a missão Singular é o NEO Surveyor, que vai ser lançado daqui a 2 anos, praticamente, 2027. Isto vai ficar em volta do ponto lagrangiano L1 e vai conseguir observar o objeto que tem uma elongação do Sol, ou seja, um ângulo com respeito ao Sol de até 45 graus. Então, vai conseguir detectar muitos desses objetos que são muito mais difíceis de ser observáveis para a Terra. Também ele não vai ter o efeito da atmosfera, não vai ter aqueles efeitos de pôr do Sol, de nascer do Sol. Então, vai ter uma série de vantagens com respeito a um telescópio na Terra. Vai fazer observações também no infravermelho, então tem toda uma série de vantagens com respeito a telescópios terrestres. E depois tem uma proposta de missões, ainda não é definida, que se chama Crown Mission. A missão Crown deveria ser colocada, se tudo der certo, em órbita em volta de 2031. Você tem um telescópio principal que está no ponto lagrangiano L1 da Terra, e depois tem uma série de 6 telescópios secundários que são em órbitas em volta de Vênus. Então, qual é a vantagem? Que você consegue olhar o mesmo asteroide, pelo menos com 2 ou mais telescópios ao mesmo tempo. O que significa que a sua determinação da órbita vai ser bem melhor, você vai conseguir ver mais objetos que com um telescópio sozinho, que às vezes pode perder algum dos objetos. Então, esse tipo de missão da Crown, tipo constelação, tem, em princípio, enormes vantagens com respeito a telescópios singles, porque permite de fazer uma cobertura bem maior e bem mais abrangente. Então, existe uma proposta onde o nosso grupo, por meio do
O professor Otton está tentando colaborar com a Agência Espacial Chinesa para ver se a gente consegue observar esses asteroides. E a proposta está em andamento. Ok. Então, só para sumarizar, eu não queria deixar vocês assustados, mas a ameaça, apesar de ser invisível, é bem possível, bem real. Alguns desses asteroides de Vênus podem chegar à nossa cabeça não anunciados, sem nenhum pré-aviso. O telescópio Vera Rubin tem um programa de observações regular, mas também programas mirados para observações no pôr do sol, no nascer do sol, que pode detectar vários desses objetos que podem existir. E existem missões como o Neo Surveyor, que é uma missão de que vão tentar detectar estes objetos. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Esta é uma imagem gerada de Vênus mandando um asteroide para a Terra, com amor, porque Vênus é o planeta do amor. E esses são alguns trabalhos que a gente conseguiu fazer. O primeiro é a descoberta, a identificação, desculpa. Não é descoberta, é a identificação, senão as pessoas vão ficar bravas comigo. De 10 asteroides novos de venusianos, os artigos sobre ciclos orbitais dos asteroides venusianos. E acho que tenho o prazer de dizer que o artigo sobre a ameaça invisível, que falei agora, foi aceito hoje pela publicação em Astronomy and Astrophysics. Muito obrigado pela atenção. Isso era tudo que precisava passar para vocês. Obrigado. Obrigada, Valério. Obrigada, Valério. Dizem que Vênus e Terra são planetas irmãos, pelo jeito Vênus é o irmão mais velho, né? Igual de aprontar com o mais novo. Perguntas? Ernesto? O pessoal do chat também, quem está acompanhando remotamente, pode deixar pergunta no chat, né? Obrigado pela palestra, bem ilustrativa, gostei bastante. Vocês já pensaram em alguma teoria de formação desses objetos? Eles estão lá originários ou eles vieram sendo capturados nessas ressonâncias? E se eles foram capturados, vocês têm alguma teoria de como é que eles entram nessas ressonâncias orbitais? Sim, tem. Os objetos os 20 que a gente conhece são objetos transitórios. São todos objetos que estão no máximo por 1, 2, 3 ciclos orbitais, depois vão embora. Então, são objetos que têm tempo de vida de 36 mil anos. Nenhum deles é estável a longo prazo. Isso a gente sabe desde 2006, trabalhos da Moraes e Morbidelli, que fizeram essa modelização. Todos esses objetos de alta excentricidade, com essas órbitas, vamos dizer, exóticas, compostas, etc., são todos transitórios. Eles estão aqui, vão fazer suas dancinhas e depois desaparecer. É possível que exista uma população de objetos estáveis a baixa excentricidade. Tem muitas pessoas que trabalharam nisso. Tem um trabalho do Chuk et al. Em 2014, que mostrou que as órbitas de Oort são mais estáveis que as órbitas de Girino. Tem trabalho do Pokorny et al., que é um trabalho de 2019, que mostrou que existe um anel de poeira em volta de Vênus. E este anel de poeira pode ser gerado somente por asteroides que estão na órbita de Vênus mesmo. Outros mecanismos, tipo asteroides em ressonância 2-1, 3-1 com Vênus, outras coisas, não funcionam. Ainda não é claro se você precisa ter uma população estável de objetos para fazer esse anel de poeira ou se uma população transitória basta. Mais recentemente existe um trabalho muito bom de pesquisadores da Universidade de Nanjing, na China, que fizeram uma modelização da dinâmica por baixa excentricidade. Então, eles mapearam tudo. Ressonância em movimento médio, ressonâncias seculares, ressonâncias seculares lineares, não lineares, o efeito da relatividade geral, se eles, a precisão não é muito importante para Vênus, mas eles foram extremamente metódicos. E a conclusão que eles chegaram, mas ainda não é claro, é que não deveria existir uma população originária de asteroides orbitais a baixa excentricidade, porque quando você inclui Yarkovsky em medida muito menor a relatividade geral, todo esse objeto vai embora.
Tem outros autores que não concordam com isso. O Pokorny fez um trabalho recentemente que diz que deveria ter uma população que poderia resistir um pouco mais de tempo. Então, para responder à sua pergunta, unclear. Não sabemos. Existem esses objetos que vêm aqui da cinturão principal, o modelo de Nesborny descreve exatamente muito bem porque se chegam aqui, como ficam por um pouco de tempo. Se existem objetos primordiais, primeiro não conseguimos ver. Segundo, as simulações numéricas são debatable. Então, não vou poder responder a sua pergunta. Acho que ninguém pode, por enquanto. Obrigada, Ernesto. Mais alguma questão? Gostaria de fazer? Rafael. Obrigado. Valério, parabéns pela apresentação, pelo trabalho também, de todo o grupo aí. Se esses objetos têm uma frequência de possibilidade de impacto com a Terra tão baixa, vocês chegaram a rastrear aqui na Terra crateras de objeto difícil, mas da Lua, provavelmente teria algum tipo de pico, talvez, de crateras na Lua que guardaria esse vestígio? Acho que seria uma coisa interessante de fazer. Não chegamos a fazer, mas vou procurar isso no registro de crateras, essencialmente, para ver se tem algum desses objetos que poderia fazer. Não chegamos a fazer, nem cheguei a pensar, honestamente, mas existe um trabalho recente de Pokorny e tal, que fiz para esse asteroide de alta intensidade, foi para aqueles hipotéticos de baixa sensibilidade, e que mostrou que existe um fluxo de objeto que deveria chegar para a Terra constante, que mais ou menos, se lembro bem, 10 ou 20% do que vem de fora. Então, é possível que exista uma população desses objetos que chegue aqui na Terra e que crie crateras. O problema aqui é que são crateras pequenas na Terra. Então, você está vendo, esses objetos são muito... 300 metros é já grande. Muitos desses são objetos de 100 metros. Alguns são do tamanho de um carro, essencialmente. Nem chega na superfície, destrói a coisa. Formar crateras são eruditos em tempo escala geológica muito rápido. Então, acho que na Lua, acho que deveria poder fazer isso. Se você tiver experiência, sugestões, etc., a gente está mais que abertos a fazer um trabalho desse tipo. Claro, obrigado. Obrigado. Não, com relação à Lua, tem aí um troco, né? Na realidade, existem objetos orbitais com a Terra que estudos indicam que eles teriam saído da superfície da Lua. Inclusive, o Rafael submeteu semana passada, né, um artigo que a gente está isso, e tem um trabalho, que é um satélite da Terra, e tem até a previsão de uma missão chinesa para ir a esse quase satélite também, e o espectro dele é indicativo de que ele tem o mesmo espectro da Lua. Então, poderia ser a cadeia aí, né? Eles saem lá de orbitais de Vênus, batem na Lua e geram um orbital com a Terra. Mais alguma pergunta? O pessoal que está remoto, se quiser fazer alguma pergunta, é só ligar o microfone. Desculpa, Felipe. Oi, Valério. Obrigado, muito boa a palestra. Sobre a parte final já sobre o LSST, já você como membro, né, colaborador do projeto, não sei se tem outros colaboradores aqui do grupo, que aí a pergunta você vai... Qual é o tempo assim, de receber os dados para poder trabalhar com os dados à medida que o observatório entra em funcionamento? Como é que funciona essa parte mais prática dos dados? Para trabalho com o sistema solar, acho que os dados vão ficar um pouco mais atrasados, eles estão dando prioridade para outras coisas. Então, acho que os primeiros dados com propriedades tipo
cores, etc., vão chegar um pouco mais atrasados em 2026, começo, volta de março, etc. Eles estão dando prioridade para dados com galáxias, estrelas variáveis, esse tipo de coisa. Tenho uma tabela que contém todas estas estimativas, que não lembro de coração, de cabeça no momento, não posso passar para você. Os dados que vão ficar públicos são aqueles dos Minor Problem Center. Então, aqueles dados para fazer simulações, esses vão chegar bastante rapidamente. Então, isso você nem precisa ser membro do LSCT para poder baixar diretamente de lá, ver se encontra algum desses objetos. Mas acho que seria interessante, para responder à pergunta do Ernesto, ver as propriedades físicas desses objetos. Ver, porque aqueles que foram implantados provavelmente vão ter propriedades físicas compatíveis com o resto do NEAS da região. São objetos que chegaram na mesma região, no mesmo mecanismo dinâmico. Se tem algum objeto de baixa excentricidade que é primordial, a gente deveria esperar que tenha uma composição bastante diferente, até mais similar com Vênus, provavelmente, ou possivelmente com a Terra, não sei. Então, acho que isso poderia fazer uma diferença bastante grande. Um outro problema com esses objetos primordiais, se existem, se não existem, é como você vai ter certeza que isso é primordial? Essencialmente, você poderia ter um objeto que é implantado por algum mecanismo que fica lá na região estável e depois fica bonitinho lá por milhões de anos e não mexe mais. Qual seria a diferença desse um objeto que estava lá desde a formação de Vênus? Dinamicamente, você não vai conseguir diferenciar os dois. Mas pela composição, acho que poderia. Para isso, eu vou ter que esperar 2026. Obrigado. Obrigada, Felipe. Mais alguma questão? Josué levantou a mão. Josué, você pode falar que a gente te ouve daqui, tá bom? Ok, obrigado, Rosana. Obrigado, Valério, pela apresentação. Também estava ouvindo a discussão sobre a questão da Lua. Possível fragmentos que saíram da Lua de impactos anteriores para formar esses objetos. Eu queria saber, Valério, se você tem uma figura de potenciais também orbitais com Marte e algumas outras regiões ao redor de outros planetas que eventualmente poderiam também abrigar esses orbitais como resultado de impacto ou captura. Acho que essa é uma pergunta mais para o Rafael. Eu sei que existem trabalhos sobre os orbitais de Marte que sugeriram que algum desses objetos, a lembro bem, pode ter saído de Phobos. Não sei, essa é uma coisa que eu li muito rapidamente há anos atrás, mas não lembro quem fez isso. Posso pesquisar se você quiser. Com respeito às origens dos orbitais da Lua, acho que a pergunta é mais para o Rafael, do trabalho. Sim, ok. Não sei se o Rafael está por aí, se gostaria de comentar. Oi, Josué. A ideia é que você vê o espectro desses objetos e ele realmente bate muito mais com o espectro da Lua do que de qualquer outro asteroide conhecido. Então, essa comparação que é realmente você põe um em cima do outro, você vê que bate bastante a questão da composição deles para garantir essa origem lunar. Uma coisa que a gente está investigando ainda é ver também, depois que um objeto sai da Lua, por quanto tempo ele pode ficar perambulando pelo sistema solar e ainda vai manter essa assinatura sem ter algum outro tipo de contaminação. Isso ainda é uma coisa que a gente tem que investigar um pouco mais. Entendi. Eu tenho acompanhado de longe que tem, vocês devem estar por dentro, que tem um pesquisador no Arizona, o Castro Cisneros, com a Renu Malhotra. Eles publicaram, acho que um paper na Nature, acho que no ano passado, e publicaram 2 na Icarus esse ano, que eles estão estudando essa questão de condições iniciais para, possivelmente até o Comoleva, né, esse asteroide que os chineses vão estudar, ser possivelmente um ejecta. Isso está dentro do que vocês estão... Acho que o Otton comentou rapidamente isso. Esse é um caso que vocês estão focalizando em estudar. Como que seria o que vocês estão explorando agora? A gente é concorrente deles. Eles têm acho que uns três trabalhos nessa linha, a gente está entrando para concorrer com eles. Mas é bem esse objeto, o artigo da Nature é justamente o que mostrou o espectro ser similar da Lua, e depois disso eles fizeram mais 1 ou 2 com essas ejeções e mudando condições iniciais.
Então, ok. quase todos de dinâmica do Camoleva foram feitos por esse grupo. Entendi. E Ok. agora, Perfeito. Obrigado. Talvez eu possa fazer uma última pergunta, voltando ao que o Valério comentou sobre orbitais de Marte, se ele puder responder. Claro, José, pode sim. Por volta acho que de 2017, 2018, agora acho que foi final de 2017, a Canop tinha publicado aquele trabalho para tentar explicar a formação do satélite de Marte. E no modelo dela você tem a colisão no hemisfério norte de Marte. E aí você tem o material que é ejetado, fica uma nuvem de material ao redor de Marte, que leva cerca de 10 mil anos para se aglutinar. Forma-se mais de 2 luas, mas algumas acabam caindo, outras são ejetadas do sistema, e as duas que sobrevivem nesse modelo são Phobos e Deimos. Poderia, além de colisões com, talvez, como o Valério mencionou, talvez que ele viu de relance, ser produto de alguma colisão com Phobos, mas talvez nuvem primordial desse modelo da Canop, que seria talvez uma outra forma de formar talvez esses orbitais. É que eu não sei quanto de velocidade precisaria para você tá ficando muito longe, mas não sei se a colisão com o próprio Marte nesse cenário de formação de Phobos e Deimos poderia também gerar esses outros objetos que seriam orbitais e não só luas, como no caso ficou Phobos e Deimos sendo. Bom, onestamente non sono un grande esperto di Corvitai di Marte, io so fiz letteralmente uma simulação com Corvitai di Marte Ok. para ver como é que funciona. Então acho que não sou a pessoa mais indicada para responder isso, mas posso só dar algumas opinioni basate sobre bom senso. Vai depender de onde vão ficar estas nuvens, de objetos e como eles podem evoluir. Essencialmente, io sospetto che o mesmo tipo di orbita dormente che você pode ter na Vênus possa existir também em Marte. Então, se algum desses objetos... Está me ouvindo? Não, sim, estou acompanhando. Se algum desses objetos ficaram fora em órbitas circulares, depois, simplesmente pelo fato que a órbita de Marte é perturbada para outros planetas, você muda o potencial dos orbitais e consegue capturar algum desses objetos em configurações orbitais temporariamente. Quanto aos orbitais di Marte, realmente è un'area ben interessante. Tem uma família de asteroides dentro dos orbitais di Marte gerata por ficção rotacional. Então, tem um objeto que está rotando muito rapidamente e formou sua família de asteroides por causa de ficção rotacional, isso por efeitos não gravitacionais. Também tem o problema de quanto eles podem ficar dentro da região orbital, por causa destes efeitos não gravitacionais. Então, realmente tem muitas coisas para ser estudadas, se você quiser. Mas, por enquanto, lembrem-se que até 2024 eu estava no problema circolare riscritto di 3 Bohr com planar, que achava que isso representava muito bem os orbitais de Vênus. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência, ainda temos muito que aprender. Pelo menos eu tenho muito que aprender. Perfeito, bom saber. Parabéns aí pelos trabalhos e também o Rafael também nos outros trabalhos mencionando sobre a Lua. Torcendo aí por vocês. Bom progresso aí. Quem sabe a gente discuta alguma coisa a mais para colaborar também alguma coisa sobre isso no futuro. Parabéns, obrigado pela atenção. Obrigada, Josué. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Abreu-se. Parabéns pelo trabalho aí. Com respeito à questão de missões, como a missão DART, se fosse para ser implementada, ela seria suficiente para detectar, para desviar um desses objetos, dos três principais? Absolutamente. Bom, a gente vai ter que fazer simulações mais detalhadas, acho que isso é parte de um trabalho a ser feito, mas considere que os objetos que a gente conhece são 6 asteroides em total e 3 que são perigosos, porque os outros 3, se cair na Terra, vão se destruir na atmosfera, vão bater fogo de artifício, essencialmente, mas no máximo vai chegar algumas poeiras
na superfície, algum meteorito pequeno, mas não vai fazer mais que isso. Os três que são perigosos são objetos que estão acima de 300 metros de diâmetro, e eles não são perigosos agora. Eu quero enfatizar isso. São perigosos em tempo escalas de 1000 anos, etc. E tem uma probabilidade de ser perigosos. Tudo isso são estudos probabilísticos baseados sobre dinâmica caótica. Então, que cosa faria? Imagina que você está daqui a 9.900 anos, quando esse objeto está começando a ser perigoso, e você sabe que tem uma órbita melhor, tem 100 anos para se preparar. Uma missão DART resolve sem problema. Você joga essa coisa, manda uma missão lá para empatar, pequenas alterações deveriam ser suficientes para evitar o problema. Só que você vai ter que ter paciência, essencialmente, porque fazer isso agora com 10.000 anos de antecedência, você pode até piorar a situação. Você é o efeito borboleta, você dá um pequeno empuxo e, em vez de ser uma órbita, em vez de passar longe da Terra, vai cair no centro da Avenida Paulista, ou pior ainda, em Roma, no Vaticano. Certo, pessoal. Vamos agradecer novamente, professor Valério. Obrigada, Valério, pela disponibilidade.